Chega o frio e sobem os casos de infecções virais respiratórias. O relatório da Fiocruz mostra aumento de internações de crianças pelo vírus sincicial respiratório em 15 estados. Em caso de sintomas de infecção respiratória, os médicos recomendam que os pais não mandem os filhos para a escola ou creche. E essa elevação nos registros está provocando uma superlotação nas emergências de Porto Alegre. Os principais hospitais e unidades de pronto atendimento estão operando no limite da capacidade. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, registra quase 200% de superlotação. O grande problema que nós temos enfrentado é este aumento acentuado e uma necessidade aí de ocupação de todos os nossos espaços físicos e de utilização de recursos humanos. No momento da gravação desse episódio, de acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura da cidade, o Hospital de Clínicas apresenta superlotação de 251,79% na emergência adulta. Outras instituições de saúde, como a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital São Lucas, chegam a índices de 254,17% e 270% de transbordamento, respectivamente. Nas emergências pediátricas, o Clínicas chega a 333% de superlotação. Logo atrás aparecem o Hospital Santo Antônio, com 227,27%, e o Hospital Vila Nova, com 180%. Além das complicações causadas por vírus, tem também toda a questão das alergias neste período. Por isso, o Direto ao Ponto desta vez conversa com a alergista e imunologista da Santa Casa e diretora científica da Sociedade de Alergia e Imunologia do Rio Grande do Sul, Helena Fleck Velasco. Ao longo dessa edição, você saberá quais os tipos de agentes virais e alérgicos comuns neste momento, como se prevenir deles adequadamente e quando é recomendado ou não buscar um serviço de saúde. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Doutora, eu começo a entrevista perguntando para você quais são as alergias mais comuns agora nesse período de mais frio. Então, as alergias mais comuns, né, na entrada do inverno, agora outono e inverno, são as alergias respiratórias, né? Então, a rinite e a asma, né? Algumas pessoas também, a dermatite pode ser pior por causa do ressecamento da pele, então às vezes pode piorar. A dermatite, ela é um pouco, depende muito de cada pessoa, às vezes pode ser pior no inverno, às vezes pode ser pior no verão, depende do tipo da pessoa mesmo, assim, do tipo da dermatite. Mas principalmente, então, as respiratórias, até porque é uma época que tem muitos vírus respiratórios, e os vírus respiratórios, eles são gatilhos para crises, né, de rinite, assim como concomitantemente a rinite, ela, se não estiver bem tratada, ela é uma porta de entrada para a gente fazer um resfriado pior, ou um quadro infeccioso mais grave, assim, né, devido à inflamação que já está no nariz por causa da rinite. Helena, quais os sintomas dessa dermatite e dessas alergias respiratórias que você mencionou? Então, as alergias respiratórias, a rinite, então, o sintoma mais comum, os sintomas mais comuns é espirros de manhã, né, coceira no nariz, coceira nos olhos, às vezes pode ter coceira na garganta, obstrução nasal, principalmente à noite, assim, ou durante o dia, mas também pode ter coriza, que é aquela secreção bem clarinha, que a gente chama mielina, que escorre do nariz, assim, e a pessoa precisa ficar assoando o nariz o tempo todo, tá? Então, esses são os principais sintomas da rinite. A asma é principalmente tosse, né, e falta de ar nas crises, mas a gente tem que sempre deixar claro que a tosse seca,
recorrente, assim, né, crônica por muito tempo, mesmo a pessoa não tendo chiado e falta de ar clara, pode ser um sintoma da asma e tem que ser, então, investigado por um especialista. A dermatite é uma doença de pele, né, que faz placas vermelhas e que descamativas, principalmente nas dobras, e que dá bastante coceira na pele. Geralmente a pessoa tem uma pele toda mais ressecada, mas em alguns lugares nas dobras, assim, atrás das pernas também, faz umas lesões mais graves e que com o ato de coçar acabam podendo infectar, e aí descamando e até fazendo infecção de pele concomitantemente. Helena, tem um fator que gera bastante curiosidade, que é em relação aos espirros. Qual é a recomendação? Tem que segurar ou liberar mesmo o espirro? A recomendação é nunca segurar o espirro, tá? Por quê? Porque o espirro, ele é um reflexo, né, do nosso corpo, e ele faz uma pressão importante. No momento em que a gente tranca o nariz, a gente causa uma pressão grande, assim, que pode até estourar algum algum vasinho do olho, fazer uma hemorragia no olho, tem várias complicações, assim, pode dar dor de cabeça por causa da pressão. Então, tem muitos efeitos colaterais de segurar o espirro, assim. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, não deveria ser, nunca se segurar o espirro. O que a gente deve fazer? A gente deve usar, então, lenços, né, para tapar, porque realmente, assim, quando é alérgico não tem tantos problemas. Quando é um espirro por causa de alguma infecção viral, né? Esse é no espirro, né, nessas gotículas que acaba sendo transmitido o vírus. Então a gente sempre pede para, se tiver um lenço, sabe, tá esfriado, bota o lenço. Na verdade, usa a máscara, né, quem tá espirrando. Então hoje em dia a gente tem bastante isso, assim. Acho que tá com qualquer tipo de sintoma respiratório, é importante usar máscara para proteger os outros, né? Mas também, se não tiver com a máscara no momento, tapa com alguma coisa, né? Com um lenço, ou às vezes com a parte interna, assim, do cotovelo, tá? Pode se tapar com a mão também, mas é sempre importante lembrar de lavar a mão, porque senão aqui as gotículas vão ficar na mão e aí a gente vai ficar espalhando esses vírus pelos locais quando a gente põe a mão né, nos objetos ou nas coisas que estão ao nosso redor. Helena, como diferenciar uma alergia respiratória de uma complicação causada por um vírus? E aí já levanto o questionamento sobre quando se deve ou não buscar um serviço de saúde para ver o que está acontecendo. Sim. Então, assim, eu vou te dizer que até para um profissional de saúde, às vezes é difícil tu saber. Se tu tá só com sintomas nasais, assim, é quase impossível de tu identificar o que é, o que não é uma alergia de um resfriado. Quais são as principais diferenças, né? Então, a alergia, ela tem essa questão da coceira, né, que não é tão comum, tipo, de outros locais, então há bastante coceira no nariz, coceira no olho, coceira na garganta, né, que não tem tanto nos resfriados. E geralmente as infecções por vírus, né, resfriados ou gripe, elas têm outros sintomas sistêmicos, né? Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, né, cansaço, que nem sempre a rinite tem. A rinite pode dar alergia, por isso que eu digo que é bem difícil, porque por exemplo, uma pessoa com uma alergia crônica que tem uma obstrução nasal importante, ela não vai dormir direito, então ela vai passar o dia mais cansada também. Então são muitas coisas, são detalhes assim que tu tem que pegar na história da pessoa para identificar. Então, se possível, claro, é sempre bom, é sempre importante ser avaliado por um especialista, né? Eu acho que se tu é uma pessoa que tem qualquer sintoma crônico, assim, se eventualmente tu tá com o nariz escorrendo, eventualmente tu tá coçando o nariz, é importante, porque assim, rinite é uma coisa que é passada, que todo mundo tem e que não precisa se preocupar, mas ela não é uma doença grave, ninguém vai morrer de rinite, mas ela afeta muito a qualidade de vida das pessoas, essa questão do sono, né, de ficar se coçando, de, né, ter falta de atenção nas coisas, assim, por estar cansado. Então,
é importante, assim, essa dificuldade de respirar, é importante, se tu tiver algum tipo de sintoma, avaliar e fazer um tratamento, assim, porque daí até as infecções virais vão ser mais raras, exatamente foi o que eu falei antes, entendeu? A rinite, uma rinite não controlada, ela propicia que tu fique mais vezes doente, que qualquer micro-organismo, vírus, bactéria que entre no teu nariz, entre mais facilmente por causa que o teu nariz não tá, a mucosa, que é a nossa proteção nasal, ela não tá íntegra, então a gente acaba tendo contato mais com isso. Se o teu nariz está bem, não tem rinite, e é para isso muito que tem o espirro, sabe? Também, assim, se o teu nariz está bem, aqui todas aquelas bactérias e vírus que entram na tua narina, tu espirra para botar aquilo para fora, é a nossa primeira linha de defesa. E depois daí você as células que ficam na parede ali, a própria epitélio que não deixam esses micro-organismos entrarem. Então, a qualidade da mucosa do teu nariz é importante para te proteger, né, de vírus, tanto do Covid quanto outros vírus. Sim, com certeza. E nessa atenção, as crianças são mais vulneráveis a essas alergias de agora? Não obrigatoriamente, assim, as crianças, na verdade, nas crianças acontece, principalmente nas pequenas, acontece o contrário. Como as crianças têm um sistema imunológico imaturo, elas pegam muitos vírus, né? E aí, na maioria das crianças, poucas crianças têm rinite de verdade. O que elas têm de secreção, né, é tudo mais infeccioso do que alérgico, tá? Então, as alergias de criança pequena, geralmente alergia alimentar ou alergia de pele. As alergias respiratórias, existe uma coisa que a gente chama de marcha atópica, que é a evolução mais ou menos das alergias. Então, as alergias começam inicialmente como uma alergia alimentar, uma alergia de pele, e depois vão aparecer as alergias respiratórias mais lá pelos 4, 5 anos, que daí vão se desenvolver mais. Não que seja impossível, claro que tem crianças que já são atópicas desde bem pequenas, mas a grande maioria das crianças, o nariz escorre ou tem sintomas gripais por vírus e não por alergia. As idas e vindas do hospital foram frequentes no início da vida do Bernardo. Aos 5 meses, ele foi internado por conta de um vírus respiratório pela primeira vez. No período de 1 ano foram 7 internações, 3 delas foram na UTI. E a gente demorou para acertar a dose da medicação para manter esse quadro controlado. Além da questão de procurar um ou uma especialista, quais outros cuidados podemos tomar para evitar maiores problemas com alergias e vírus, Helena? Quais são os principais cuidados, né? Obviamente, é difícil a gente definir, assim, sem tu fazer uma avaliação e saber exatamente o que tu é alérgico, porque cada pessoa... Mas, assim, 80% das pessoas é alérgica a pó, poeira. Então, baseado nisso, né? Passar pano úmido na casa, não varrer porque levanta pó, evitar bicho de pelúcia, estante com muito livro que acumule pó. Então, assim, quem é muito alérgico, a gente sempre orienta, de repente, ter uma estante com uma porta de vidro para aparecer os livros, mas para não pegar pó. Lavar as roupas de cama pelo menos uma vez por semana, trocar travesseiro a cada 2 anos, trocar de colchão, né, a cada 5 anos seria o ideal, às vezes não dá, mas porque são lugares que acumulam bastante ácaro e que acabam propiciando as alergias. Quem tem alergia a pólen, né, essas coisas que são mais na primavera, mas pode ser aqui também, que proteger do vento, por exemplo, as janelas abertas, quando tem dias de muito vento, entra bastante pólen e coisas de plantas dentro de casa, usar óculos, isso protege o olho para entrar, assim, né, lavar o cabelo quando chega em casa, porque as coisas podem ficar no cabelo, essas partículas. Então, dependendo, né, cachorro, gato, dá banho mais seguido quando tu tem alergia a eles, assim. Então, tem várias coisas dependendo do tipo de alergia que a gente pode fazer. E o que a gente pode indicar para todo mundo, que não faz mal a ninguém e ajuda bastante, tanto para alergia quanto para as infecções, é a lavagem nasal.
que pode ser feita quantas vezes por dia, só tem que lembrar que sempre tem que ser feita com soro fisiológico, não pode ser feita com água da torneira, né? Então sempre com soro fisiológico. E pode ser feita de diversas maneiras, tanto com aqueles aplicativos nasais, quanto com aquelas garrafinhas ou com seringa. Todas são efetivas e ajudam a manter a mucosa do nariz bem protegida, né, limpa e sem irritação. Lembrar que, por exemplo, a alergia, mesmo que tu tenha rinites, muita rinite, assim, né, tu pode fazer umas infecções, mas não é comum que a pessoa use antibiótico o tempo inteiro. Então, quem usa muito antibiótico tem que ser avaliado também por um imunologista para ver se não é algum outro tipo de problema, né, e cuidados gerais, assim, né, tanto cuidar que essa época de vírus, tentar usar máscara, quem estiver doente, para tentar proteger os outros. Com certeza, Helena, isso é muito importante, acaba não sendo só um cuidado conosco, mas também com o próximo. Muito obrigado por ter se disponibilizado a falar com um Direto ao Ponto sobre esse tema tão importante. Tá certo, obrigada pelo convite, é um prazer participar do programa. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela redação. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de TV Cultura, Record TV e AR Efeitos Sonoros, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel. Edição de Aleph Alencar, assistência de Marina Neck e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado em mais uma edição e até a próxima.